E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que alegria estar mais um episódio com vocês. Hoje a gente vai falar de algo que vai muito além de roupa que a gente escolhe para vestir. Vamos falar de imagem, autoestima, comunicação não verbal e propósito, tá bom? A convidada de hoje é um assunto que vocês já sabem que eu gosto muito. Mas antes, bora falar da Fitofórmula, que é a nossa patrocinadora aqui do Tauricast. A Fitofórmula fabrica as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no site fitoformulanatural.com.br. Vai lá ter uma vida muito mais natural com a Fito. Ah, Vitor, mas eu sei o que é medicina tradicional chinesa, é claro que você sabe. Você já ouviu falar da acupuntura? Então, é medicina tradicional chinesa. Acesse aí o site da Fito, que lá em cima tem a parte de blog, aí vai ler alguns artigos sobre a MTC. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas chinesas mais perto da sua casa. Então acessa guianaturalsaude.com.br ou o QR Code que está aparecendo aí na tela. Vitor, não achei ninguém perto da minha casa, não tem problema. Acessa aí, porque tem vários prescritores que atendem de forma online. Você vai enviar os seus exames e tudo mais. Então, assim, não tem desculpa para ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. Então, guianaturalsaude.com.br. Nosso outro patrocinador é o Espaço Taori, junto com a Taori Marketing. Que a Taori Marketing é a agência que cuida aqui do Espaço Taori. Na agência você tem social media, copyright, tem editor de vídeo, videomaker, fotógrafo, tem social media, tudo que você precisa para alcançar um sucesso no digital tá na Taori Marketing. E é claro, junto com o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar seu curso, dar a sua aula, gravar o seu podcast ou realizar o seu evento. Aqui cabem mais de 100 pessoas. Então entra aí no site spacotaori.com.br para conhecer um pouco mais sobre o Espaço Taori e acessa o QR Code também da agência Taori e vai lá conhecer essa agência maravilhosa que vai ter um papel fundamental no seu sucesso digital, tá? Nosso último patrocinador é a Mashi Soyo, o novo restaurante de frango coreano que acabou de chegar em Santos. Aproveita, acessa o QR Code que vai te levar pro site e também você pode pedir no iFood. Mas olha, vai lá pedir no site deles, que aqui no Tauricast você tem cupom, MASHI10, MASHI 10. E aí você tem 10% de desconto a partir de R$57. Então vai lá no site da Mashi e pede, experimenta as culinárias coreanas. Gente, o frango é uma delícia porque eu já comi, tá bom? Então Mashi 10, QR Code tá aí na tela. Agora bora pra nossa convidada. Ela é uma mulher que teve coragem de mudar de carreira, seguiu sua intuição e hoje transforma as vidas através da consultoria de imagem. Criadora do método Inteligência Visual, fundadora da Sala Cor e também idealizadora do projeto Estilo Lipdema, que vamos falar sobre isso. Ela une conhecimento técnico, sensibilidade e experiência para mostrar como a imagem pessoal pode ser uma aliada poderosa, e a gente sabe que é verdade. Tanto no pessoal, no profissional, na saúde emocional, até no amor próprio. Hoje é dia de falar de consultoria de imagem, falar sobre tudo isso que eu acabei de falar pra vocês com a Natália Pagani. E aí, Natália, tudo bem? Ai, Vitor, tudo ótimo. Eu fico tão feliz em poder a gente levar esse tipo de informação para as pessoas, né? O quanto o mundo hoje tão visual, né? A gente é tão visual, tão das fotos, né? Dos vídeos. O quanto nossa imagem pode facilitar, né? A mensagem que a gente precisa comunicar. Então, eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu adoro sempre poder contar um pouquinho da minha história e falar meu ponto de vista, né? Porque é uma profissão nova. Sim. Né? Hoje em dia, eu acho que pós-pandemia ela veio bem à tona, onde as pessoas se preocuparam mais com essa questão. Então, é bom a gente levar informação, até porque a maioria das pessoas ainda não conhece muito, né? Não conhece, exatamente. Até aqui, ó, eu ia começar com uma pergunta, mas eu já vou para outra, que a gente já começa falando e a cabeça já vai indo aqui. Você falou, podemos dizer que é uma profissão nova, consultoria de imagem, e a gente vê, hoje em dia a gente está tão online em tudo que a gente faz, que é importante, né? E aí você falando agora, por ser uma profissão nova, e a gente falou de internet e tal, eu tava pensando, olha só, a gente pensa que é uma profissão nova, mas eu acredito que uma galera que tá na internet já use, né? Porque eu tô aqui na minha cabeça pensando,
Você não vê Boca Rosa mal vestida em story. E nem em feed. Você não vê a Virgínia, pode ser na academia, tá com uma roupa lá do jeito que tem que estar e tudo mais, né? Então essas blogueiras, a Tatá do pod delas, você vê que é de um jeito. Tanto que se você entra no pod delas, a Tatá, ela sempre tá com um estilo de roupa que tá ali, que tem a ver alinhada, com o podcast. né? Exatamente, alinhada ao podcast. Então assim, é uma profissão que essa galera da internet, vamos dizer, maior, já tá bem alinhada e acostumada, né? Eu acho que elas tiveram uma crescente muito grande, né? Se a gente for pegar o começo delas, né? Comunicava totalmente diferente. Mas elas perceberam rápido que a imagem delas podia agregar valor até pro produto que elas vendiam. Claro. E é isso que eu sempre falo, sabe? Não adianta nada a gente ter... Claro, o conhecimento é importante, a gente tem que saber o que a gente vai falar, né? A gente tem que entender sobre aquele assunto, mas se a nossa imagem não condiz com o assunto que você vai conseguir falar sobre aquilo. Então, eu acho que alinhar isso, a mensagem com a imagem, facilita muito, abre caminhos, né? Você pode ser uma vantagem, até uma vantagem competitiva para o mercado profissional. Exatamente. Então, eu acredito que a imagem ela tem esse valor, né? Ela agrega valor para o que você for vender, para o que você for falar, para o seu trabalho, para o seu dia a dia mesmo. Sim, então, isso tocou agora num ponto também, que, por exemplo, aqui no Tauricast, né, para quem acompanha a gente no canal do YouTube e nas redes sociais, só nas plataformas digitais que não. Mas a gente agora tá com um programa novo, que é o Contra o T. E o Contra o T, ele é de cultura pop. Então a gente fala de série, as coisas que estão em alta nas redes sociais, legal, filme, música. Então, a gente, quando foi conversar disso, eu falei, cara, ali eu tô falando com um público que é muito mais jovem. Então eu tenho que vir de um outro jeito. Então, quando eu tenho Contra o T pra gravar, eu venho de um jeito. O podcast, que segue uma linha mais séria, eu tô sempre conversando com profissionais, né? Por mais que às vezes tenha a parte do entretenimento, né? Eu sempre venho um pouco mais alinhado, um pouco mais sério. Então é isso que você disse, né? Você facilita essa comunicação. Então, exatamente. você se posicionar, né, através da sua imagem vai te facilitar também essa comunicação. Que é super importante nos dias de hoje. Exatamente. Principalmente porque antigamente existem estudos que comprovam isso, tá? Você criava a primeira impressão, aquela famosa primeira impressão, né? Que você fala... eles falavam que até 30 segundos para você criar você olhava, e até você criar, você olhar para aquilo por um todo, né? E hoje, por conta das redes sociais, né, a forma como a gente desliza a tela, a gente normalmente de 1 a 2 segundos no máximo numa informação da tela. Se aquilo te chamar a atenção, aí sim que você vai interagir, engajar com aquele assunto, com aquela foto, com aquele vídeo. E aí os cientistas, né, comprovaram que a primeira impressão hoje é formada em 2 segundos. Isso é uma porque loucura. Se você não interage ali, já era. Aquilo passou e você não volta mais. E essa primeira impressão, muitas vezes, você pode não ter outra oportunidade de mostrar aquilo. Sim. Então, por isso, tão importante hoje a gente pensar que a imagem, ela pode estar, ela também faz parte do seu currículo. Sim, né? total. Porque você vai numa entrevista de emprego, você vai numa reunião, você vai na reunião de escola do teu filho, você vai... Qualquer lugar onde você precisa, né, ter um posicionamento, a sua imagem pode facilitar essa comunicação. Não, exatamente. E a gente também, eu acho que há muito tempo já que a gente entende que comunicação não é só a fala, né? Mas é o jeito de agir, o jeito de vestir, né? O estilo de vida e tudo mais, comportamento. Com certeza. Perfeito. Olha, a gente já entrou aqui direto, mas eu vou voltar no clássico, que todo mundo sabe que tem uma perguntinha clássica, mas assim, é pra gente entender e ver como é que aquilo te ajuda no teu trabalho de hoje. Certo. Nutrição. Você escolheu nutrição. Que momento? Como é que foi isso? Eu acredito até, né, que nada é por um acaso. Não é. A gente tá aqui nesse mundo, assim, por alguma razão, a gente chega em alguns lugares, a gente encontra pessoas, né?
E a nutrição, na verdade, ela apareceu porque eu tinha 17 anos, que eu acho um grande surto a gente ter que decidir o que quer ser da vida com essa idade, né? E eu já queria fazer moda. A minha mãe, eu conto uma história que a minha mãe era sacoleira. A minha mãe já vendia roupa e a gente tinha em casa uma sala, que a gente chamava até de saleta, que era um lugar onde minha mãe recebia as clientes. E aquele universo, para mim, eu era apaixonada por aquilo. Eu ficava louca, passava tardes e tardes ali, vendo as roupas, experimentava. Então, falei para os meus pais que eu queria fazer moda. E aí, não por maldade nenhuma, meu pai falou, mas filha, vai fazer moda, o que você vai trabalhar? A gente está falando lá de 97, né? Então, é onde a nossa informação de moda era pelas revistas, Sim. Certo? A gente não tinha internet como não é tinha hoje, nada essa disso. facilidade, né, da informação, né? E aí, nossa, eu fiquei assim, né? E agora? O que eu vou fazer? Eu lembro que até estava comentando esses dias com a minha filha que eu prestei publicidade, depois nutrição e moda. E aí uma amiga, a nutrição veio porque uma amiga, minha melhor amiga da escola, ia fazer medicina. E ela falou, por que você... E ela falou, eu vou ser endócrino. Por que você não faz nutrição? E a gente vai trabalhar junto. Gente, mundo perfeito, o mundo né? perfeito. Olha, não, da escola, eu amo. olha, tá aí, nutrição, uma coisa legal, né? Vou saber sobre alimentação. Sim. Já tinha uma certa... achava, né? Já fazia academia, já pensava nessa questão. E fui estudar, eu falei, pô, tá aí, vamos fazer nutrição. Bom, fiz nutrição, nunca trabalhamos juntas. Nunca! Ela virou uma médica, ela mora em São Paulo, nunca trabalhamos juntas. Caramba. E eu atuei por 12 anos como nutricionista, que me ajuda muito no meu trabalho hoje. Claro, por isso que eu digo que nada é por acaso. Foram 12 anos como nutricionista, mas nunca foi o que eu amei. Então, assim, na verdade, aquilo é uma profissão, né, hoje tá super em alta, né, o quanto a alimentação é importante. E conhecer os corpos, para mim, foi o que me faz... Hoje eu uso desse conhecimento na minha profissão atual. E aí, foi uma época bem conturbada, logo que minha filha nasceu. E aí eu falei, eu não quero mais fazer isso. Me separei. E fui estudar figurino de cinema. Eu falei, bom, vou fazer uma faculdade agora, né? Vou fazer era um curso em São Paulo. E comecei a trabalhar com séries e publicidade, filmes nacionais. E foi uma carreira muito legal, ainda que eu ainda faço alguns trabalhos, mas... Pós-pandemia, na pandemia eu estava fazendo uma série para Globoplay chamada Aruanas, a 2ª temporada. Ai, sim! Sim, que foi gravada até uma parte aqui, né, em Cubatão. São a Leandra Leal, a menina... A Thaís Araújo e ai, não lembro a última. Oh, meu Deus do céu, falei dela ontem. Débora Falabella e a Tainá Duarte, que até deu agora alguma coisa que aconteceu aí com ela. Enfim, e a gente ficou 8 meses parado, né? Por conta da pandemia. E ali eu falei, gente, eu preciso ter um plano C, D, E, F, G, sei lá, qualquer opção, para eu conseguir também não ficar dependendo só, porque a gente não sabia como que ia ser, né? E ali eu já tinha estudado a consultoria, e aí eu fiz o curso de coloração, acabou a série, e aí eu me dediquei totalmente para a consultoria de imagem. E até, eu acho que eu sempre fui a consultora de moda, na época, das minhas amigas, da minha irmã, das pessoas que estavam mais próximas, que sempre acabavam tirando dúvida, me perguntando, me chamando para ir fazer compra de roupa. Então, aquilo eu só coloquei em prática, assim, só me especializei mais para colocar em prática uma coisa que eu já fazia, sabe? Sim. E aí, assim, só para matar a curiosidade rapidinha, como é que foi ser figurinista de uma série da Globoplay? Como é que foi esse momento? Na verdade é uma equipe, né? Sim. Somos uma equipe, já fiz outros filmes. Eu acho que assim, o figurino, aí como, né, a nutrição me traz essa olhar e entender corpos, que hoje para você vestir uma pessoa, você
isso facilita muito você saber o seu tipo de corpo, né? Para você escolher modelagens que vão valorizar essa silhueta. E o figurino me deu a sagacidade de fazer combinações muito mais rápidas, né? Porque, igual, eu fiz uma participação, né, uma equipe de apoio para a série do Senna, tá? E aí, no Senna, numa diária, tinham 600 figurantes. Lógico que não era só eu, uma equipe enorme. E onde naquele dia, a gente filmou como se estivesse em Tóquio, como se estivesse em Imola, como se estivesse em algumas pistas. Sim. E onde as pessoas se vestem totalmente diferentes, né? Então, em Tóquio era frio, lá na Europa estava calor, então a gente... Isso facilita a minha vida quando eu chego num guarda-roupa e eu consigo fazer combinações mais rápidas, porque o figurino te dá essas histórias, então te dá aquele roteiro e fala, a gente precisa vestir anos 40, então vamos lá, a gente precisa... Mas tudo isso me trouxe conhecimento. A série Aruanas foi uma série contemporânea, então acaba sendo um pouco mais fácil de você criar, né, os figurinos. Mas eu sempre gostei mesmo, lógico que precisa, né, a gente vestir os atores, né, ali naquele meio, mas eu sempre gostei mesmo de vestir a figuração, que é esse povão mesmo, onde você precisa, que é aquela, que né, tudo numa cena é pensado. A gente fala assim, mas o pipoqueiro que tava lá atrás, ele foi pensado também. Aquela roupa que estava lá, ele está vestindo, ele pode até ser brifado, né? Brifado é quando a gente avisa com antecedência o que a pessoa precisa vestir, mas a gente passa pelo nosso olhar. Então, o figurino, né, especialmente da Aruanas, foi um figurino que me trouxe muita... Foi uma virada de chave. As meninas são maravilhosas, né? O elenco é incrível. A antagonista era a Camila Pitanga. Reencontrei a Camila também agora no Beleza Fatal, que eu também fiz uma participação de equipe de apoio. E eles me trouxe, assim, até um insight mesmo. Eu falar, poxa, eu tô aqui, eu uso do meu conhecimento, então agora eu vou levar isso para as pessoas reais, né? Então, e aí eu já vou jogar pra isso. Como é que é agora unir esses dois trabalhos? E aí na imagem estilo de pessoas reais. As pessoas reais são... É o que mais me dá... E assim, é doido, né? Porque... Eu sou muito feliz no que eu faço hoje. Eu acho que assim, eu me encontrei como pessoa, como profissional. Não é fácil, né? É fácil, nossa, que lindo, né? Nossa, que legal. Você estimula a autoestima das principalmente mulheres, né? Hoje o meu público, né? As minhas clientes são a maior parte mulheres, mas os homens já estão entendendo essa questão, até de reposicionamento de carreira, né? Então, tenho já alguns clientes homens, mas especialmente as mulheres, em trazer... sabe como você liga aquela chama da autoestima, né? Que eu digo que a autoestima... falar até na câmera, porque é tão importante, a autoestima é um superpoder. Quando a gente experimenta num dia ruim, tem uma frase que é bem famosa, experimenta num dia ruim colocar uma roupa que você ame, sabe? Que você se sinta linda. Aquilo você já sai da sua casa diferente, sabe? Então, e aí tudo é uma cadeia, né? Tudo vai acontecendo de forma diferente quando você se sente confiante. A autoestima te traz essa questão de você se sentir confiante, seguro. Então, eu digo que na hora que você tem que escolher a roupa para aquele dia, pensa nos seus objetivos, né? Que isso já vai te facilitar muito, que é isso, a imagem facilita essa comunicação. Então, vestir essas mulheres hoje, assim, quem já entendeu que a imagem é importante e tem dificuldade, porque não são todas as mulheres que têm facilidade, né? Assim como nem todas as mulheres têm facilidade em cozinhar, sim, ou em dirigir, né? Então, tem mulheres que precisam mesmo se posicionar e aí acabam usando do meu conhecimento, né? E eu adoro poder contribuir com elas para essa finalidade de autoestima. Não, e isso que você disse eu acho que é muito, muito verdade mesmo, né? Quando a gente coloca uma roupa, né, que mexe com a gente. Eu, por exemplo,
quando eu comecei a trabalhar, gravar o podcast, eu ainda estava muito naquelas roupas mais jovens, de sair e tudo mais, até que eu falei, não, eu quero mudar meu estilo, entrei de férias, falei, vou mudar esse guarda-roupa para ir trabalhar. E aí agora eu venho de social, calça social, uma camisa, né, mais assim, alinhado, um cinto que eu não usava cinto, um sapato, um tênis, né? E assim, então quando eu visto essa roupa, eu me sinto a pessoa mais importante do mundo. Sim. Então isso é muito legal. É muito interessante, é muito né? interessante, é muito sim. Interessante. A roupa. Exatamente. Aí outra coisa que eu coloquei na minha cabeça, não sei se você, né, concorda, mas eu acredito muito também que a roupa chama. Sim. Onde a gente tá, ou onde a gente vai, a roupa que a gente tá, chama muito, né? E eu acho também que, eu coloquei também, eu acho que é muito essa parte de energia. Sim. Então, eu comecei a usar essa roupa porque eu falei, aonde que eu quero estar na minha carreira? Aonde eu quero chegar. Aonde que eu quero chegar, perfeitamente. Então eu falei, é isso, eu preciso dessa roupa, e aí a parte da cocriação, a parte da energia e tudo mais, também tem isso, né? Com certeza. E assim, lógico que vão ter dias que você vai estar aqui só por trás das câmeras. Sim. E que você não precisa ter toda aquela informação da sua imagem, né? Então acaba sendo, é isso que eu falo, a intenção do vestir de acordo com os seus objetivos do dia. Mas com certeza, tem um estudo que eles fizeram em Yale, que é muito legal também, que eles são 129 homens, se eu não me engano, com homens, e eles dividiram em 3 grupos, e um grupo se vestiu de forma mais esportiva, mais esporte, tá? Então, tênis, moletom, jeans, um grupo aleatório e um grupo vestido social, tá? Com roupas mais sociais. E aí eles abordaram pessoas para vendas. E o grupo que vestiu social vendeu 3 vezes mais do que os outros grupos. E aí eles relacionaram isso com a vestimenta, né? Com o posicionamento, Sim. com a forma que as pessoas, a confiança do cliente com você, né? Então, para vendas, principalmente, é muito importante você ter essa imagem, né, alinhada com principalmente confiança, né? Essa troca que você faz com o cliente, ela vai desde dessa primeira impressão. Então, com certeza, as roupas, elas transmitem mensagens, então a gente consegue pontuar o que o cliente precisa, e principalmente as cores também. Às vezes, né, você precisa, eu tenho até um guia que é super legal, onde a gente mostra que as cores têm mensagens, então dependendo do que você precisa transmitir, então eu vou me comunicar com mulheres, então tem cores que vão facilitar essa comunicação. Eu vou comunicar com um grupo muito masculino, onde eu preciso me posicionar muito, eu preciso criar essa autoridade, tem cores que vão te trazer facilitar também essa comunicação. Igual, atualmente eu tenho uma cliente que ela é tipo gerente de futebol, tá? De um time do Rio de Janeiro, e é um trabalho onde ela lida principalmente com homens, né? E ela estava com dificuldade de posicionamento e ela me contratou para isso, e a gente fez um trabalho incrível. Então, assim, o antes e o depois da pessoa, como ela se sente durante o processo e como ela termina aquilo, faz toda a diferença para o dia a dia dela, né? Não, certeza, certeza. Agora aqui, continuando o nosso papo, qual a diferença entre moda e estilo? Então, vamos lá. O estilo é o que a gente precisa, é o que é a nossa essência, certo? Você pode ter comprado roupas novas, como você contou pra gente aqui. Comprou roupas novas, né? Você quis mudar, mas dentro da sua essência, perfeito, certo? Sim. Você não ia conseguir vestir roupas por muito tempo, você não consegue manter uma imagem que não é a sua essência. Então, o estilo, quando a gente encontra o nosso estilo, a gente sabe que dentro daquilo a gente se sente confortável, é muito importante. A moda, ela é passageira, né? Ela é temporal, que a gente chama. O estilo é atemporal. Você pode ter 20, 50, 80 anos, é o seu estilo. Aquilo que você se sente confortável, que você se sente bem e que você vai comunicar o que você precisa, tá? A moda não, a moda vem,
Vai. Então, eu sempre digo que o mais importante é a gente se conhecer, esse autoconhecimento, né? Pra gente pontuar o que realmente funciona pra gente, o que dentro do seu corpo, das suas proporções, do seu dia a dia vai funcionar e vai te facilitar a vida. E a moda, ela vem contribuindo com algumas informações que você pode ou não aderir. Então, assim, eu sempre digo para as minhas clientes que o que eu faço não é moda, o que eu falo é sobre estilo, né? Sobre autoconhecimento. E aí você usa ou não da moda para contribuir com isso. Então, o mais importante é esse autoconhecimento e depois, se você achar que é necessário usar, né, uma peça. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, é manga bufante, né? Então, virou uma moda, né? Todo mundo queria manga bufante. E aí você vê que é uma peça que não cabe em todos os corpos, né? Então, a pessoa vê lá as lojas, as grandes marcas, a televisão, a internet, acaba te sufocando com aquele tipo de informação. E quem não se conhece acaba abrindo mão e utilizando daquilo que nem sempre é o ideal para você. Então, não é sobre o que é melhor para todos, é o que é melhor para você. Exatamente, concordo. Não é legal isso? Sim, porque sim. aí você não acaba gastando dinheiro, Exatamente. né? Com um monte de coisa que não faz sentido. E depois fica no guarda-roupa e tu tem que doar. Então foi uma peça que, querendo ou não, você não usou, né? Você gastou o seu dinheiro, Sim. né? Você tá ocupando um espaço ali que às vezes não gosta. Eu pego muito guarda-roupa intoxicada. Eu falo, vamos primeiro fazer um detox desse guarda-roupa, porque é isso. A pessoa compra, nunca acha que tem roupa, porque não faz combinações, né? Eu acho que isso é o mais importante. Compra peças aleatórias, peças que as grandes marcas, como eu disse, a internet, a mídia, tá te sufocando com aquilo e que não faz sentido. Então, acaba sendo um dinheiro e um tempo perdido, né? Sim. Agora, nessa parte do estilo e imagem, eu consigo ter uma parte mais acessível. Então, por exemplo, com a moda mais acessível, as fast fashions, né? Então, como Shein, né? Vamos até colocar essa... Renner, né? Todas essas grandes, isso. Né? Departamento, né? Exatamente. Eu consigo. Claro, com certeza. Então, Vitor, eu adoro falar sobre isso, porque eu sou muito da moda circular. Ai, adorei já! Sou muito da moda circular, eu acho que a gente consegue garimpar peças incríveis, né? Que não fazem sentido mais pra mim, mas que dali tá lá e é nova, às vezes peças novas, né? Que realmente ali vão fazer toda a diferença no seu guarda-roupa, né? Então, eu acho que o que acontece? Quando você faz o processo da consultoria de imagem, você entende quem você é, como o seu corpo vai responder para aquela modelagem, quais as cores que vão te deixar mais bonita, realçar sua beleza. E aí, não tem problema nenhum se você for investir numa peça que seja mais cara, uma peça atemporal. Sim. Eu concordo super, eu acho que vale a pena investir num bom jeans, num bom sapato, numa bolsa legal. Mas tem peças que você vai nessa moda circular que você consegue garimpar que vão, sabe aquela pitadinha que vai fazer toda a diferença? Então eu sou muito dessa moda circular. Quando a gente faz o processo inteiro, existe a possibilidade da pessoa contratar o personal shopper, né, que eu vou junto com ela. Ai, que legal. Depois da gente entender tudo que tá no guarda-roupa e se precisa fazer. Até minha última cliente falou assim, nossa, eu achava que eu ia ter que comprar muita coisa. E às vezes não, às vezes são peças pontuais que vão transformar esse guarda-roupa, vão conectar esse guarda-roupa, né? Muitos falou sobre guarda-roupa inteligente, né? Eu acho que isso é importante, mas inteligente é você olhar para o seu guarda-roupa com outro olhar, sabe? Com outros olhos, com um objetivo. Eu acho que essa é a grande sacada do negócio. Sim. Então dá para comprar em loja de departamento, eu acho que é acessível, não precisa ser só roupa cara. Aliás, às vezes nem a roupa cara é para você, Exato. Né? Então como que a gente vai entender isso? Só passando pelo processo, Sim, né? E você falou da moda circular, uma vez eu fui num brechó e eu tava procurando uma peça totalmente diferente do que eu vou falar pra vocês. Eu fui no brechó e aí, tô eu lá com meu namorado procurando algumas coisas que a gente queria e ele, olha esse blazer.
Aí pegou um blazer, risca de giz, lindíssimo. E aí pegou pra ele. Aí ele, olhando de novo, ele achou mais um, da TNG. Certo. Lindíssimo. Eu falei, a gente vai ter que levar esse blazer. Falei, não tem como, a gente vai ter que levar esse blazer. Bom, ponto, levamos o blazer. Usei num casamento, como me elogiavam por conta daquele blazer. Vim também, a gente veio cobrir um evento aqui no Espaço Taori, que o pessoal da agência ficou falando que eu estava mais arrumado por conta do blazer que o próprio palestrante. Então é isso, sabe, né? é uma isso, peça cara, que é coringa dentro do seu armário, né? Exatamente. E é uma coisa que você não pagou rios de dinheiro. Que uma peça, querendo ou não, da TNG, não é super caro, não é um Hugo Boss da vida, mas é uma peça com bom caimento, exatamente. Né? Que você, de repente, nunca entraria na loja pra comprar um blazer desse, sim. Mas que ali dentro do garimpo, né, da moda circular, facilitou tanto o investimento que você fez e a quantidade de vezes que você já usou. Entendeu? Caro é aquilo que a gente compra e não usa. Exatamente. Se você compra uma bolsa, você fala assim, mas nossa, é uma fortuna essa bolsa. Mas é uma bolsa que você usa no seu dia a dia. Perfeito. Tá? Você já pagou aquela bolsa. Pagou a bolsa. Você já pagou o blazer, sabe? É sobre isso, assim. Sim. É sobre a gente entender que, às vezes, você garimpar uma peça, que é uma coisa que você não vai usar todos os dias, mas é uma peça que vai fazer diferença no seu dia, na sua vida, pode mudar muitas coisas, nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido. Natália, eu tô aqui, ó. Esse episódio tá demais, que já deu meia hora de episódio. Meu Deus, meia hora, a gente não falou quase nada. Não, quase nada. Vamos lá, continuar. Vamos. Uma coisa que a gente vê muito na internet, e eu quero até entender mais, porque a gente vê comentário falando que, não sei o que, aí tem gente que fala que, dá certo. Agora eu quero saber da profissional, então, bora lá, hein? Agora a gente vai tirar a dúvida aqui junto comigo. O que é análise de coloração pessoal? Tá. Vamos falar sobre isso, porque na internet a gente vê tanta gente falando sobre isso, mas ninguém explica. Certo. Vamos lá, me explica o que é isso e para que ela serve. Bora. Bom, a análise de coloração pessoal é a gente entender quais as cores que usadas próximas ao nosso rosto vão realçar nossa beleza natural. Então, por exemplo, um vermelho pode ser bom pra mim, mas pode ser não fique bem em você. É isso. É isso. Perfeito, ok. Então a gente estuda as cores em 3 dimensões. Então a gente entende se essa beleza ela vai ficar melhor com cores mais claras, com cores mais escuras, com tons mais vibrantes, com tons mais suaves, com cores frias e cores quentes. Sim. Tá? O que aconteceu? Veio o boom, né? Isso veio até na pandemia. Sim. E depois da pandemia, e ainda é a porta de entrada para cliente chegar até mim. Porque ficou muito famoso e eu acredito ser uma informação muito importante. Sim. Tá? Eu acho que assim, a gente tem que entender quais as cores, porque às vezes você põe um vermelho, você fala, nossa, aquele cara tá esquisitíssimo. Ou você põe, sei lá, um amarelo que não combina com aquela pessoa. E às vezes você põe uma camisa, né? No caso, vocês homens, coloca uma camisa e a camisa fala, nossa, o que você fez? Tá tão bonito. É a cor que vai fazer isso, pode fazer isso, tá? Então, quando a gente faz a coloração, eu falo sobre cores de roupa, principalmente usadas na parte superior, sim, tá? Cor de acessório do metal, porque os metais também, parte. Sim, então metais mais pro dourado, metais mais pro prateado. Fala sobre maquiagem nas mulheres, que é muito importante, cor de base. Não sou maquiadora, mas tenho essa noção de como poder orientar minha cliente, sim, na questão da tonalidade da maquiagem e até da cor de cabelo. A gente vê muito mulheres com, principalmente, né, 40 a mais, onde começa a aparecer os cabelos brancos, e a mulher não quer que isso incomoda ela. Sim. E tá tudo certo. Hoje quem quer deixar o cabelo branco, quem quer deixar pintar. Só que daí vai no salão, vai pro loiro, né? Clareia o cabelo, mas aquilo fica tão
acaba sendo esquisito para a imagem, causa um ruído de imagem que a gente chama. Então a coloração vai te ajudar a entender como que esse fundo tem que ser, como se você tem que clarear, que tom que é, se é mais pro dourado, se é platinado, e isso é muito legal. Então as clientes, elas chegam lá, é uma experiência que elas vivem ali dentro. Eu tenho um espaço de atendimento, a sala cor, onde elas vivem uma experiência, que eu falo, você entra aqui e você sai diferente. Demora em torno de umas 2 horas. Antes, a gente faz um trabalho online, eu faço um trabalho online com essa cliente, para ela chegar lá já pensando em algumas questões. Entendi. Né? E depois ela recebe, na hora ela recebe a cartela dela na forma física, uma cartela com as cores, para ela consultar aquilo quando ela for comprar novas peças, e também um guia digital posteriormente, com muita informação de combinações de cores, da psicologia das cores, então as mensagens que as cores têm, o teste dela em si, e também explicando que não é quando você conhece as suas cores, você não precisa jogar tudo no seu armário e falar, não, então agora eu não posso mais vestir amarelo. Não, não é isso. Mas saber como você pode fazer para usar aquela cor. Então, neutralizar a cor, ou, de repente, potencializar a maquiagem, ou usar um cabelo diferente que possa diminuir do impacto da cor. Então, assim, é muito interessante, mas é a pontinha do iceberg, Eu ia sabe? falar, isso que a gente vê na internet, né, que até aqueles vídeos de passando a cor aqui em cima, é uma pontinha, olha tanta coisa que tem, né? Sim, muito... e assim, já existem algumas vertentes da coloração que fazem esse teste online. Eu gosto do presencial, porque é quando a gente vê realmente como a cor impacta ali naquela beleza. Então, a internet trouxe mesmo facilitou, né, esse lugar para as pessoas conhecerem essa etapa da consultoria. Porque a coloração é uma etapa da consultoria. A gente tem outras tantas que vão ser combustível para esse autoconhecimento. Sim. É muito interessante. Não, agora a gente entendeu, tenho certeza disso. Mas é muito legal. E os homens estão fazendo, viu? Então, né? Estão fazendo. Então, o que me deixa tudo... o que me deixa tudo depois, eu acho assim, né? é um guarda-roupa muito mais dinâmico de vocês, né? Vocês não têm tantas opções, né? Como nós, mulheres. Então, assim, o dia a dia de vocês é muito mais fácil, mas principalmente para o mercado profissional, mercado de trabalho, alguns homens têm estão querendo saber, para investir em peças muito mais assertivas, né? Não, sim, certeza. Olha, vamos fazer um jogo? Vamos. O jogo é assim, eu vou te dar uma situação. Tá. E você vai me dizer que tipo de look, ou elemento de estilo, ou acessório que a pessoa poderia usar para comunicar melhor naquela situação, Certo. Tá bom? Vamos lá. Então bora lá. Alguém que acabou de ser promovido quer mostrar mais autoridade sem perder a leveza. O que ela pode fazer? Nossa, eu trabalho muito, faço muito trabalho com esse tipo de posicionamento profissional, principalmente mulheres que têm uma cara mais jovial e comandam equipes maiores, muito com homens, né, pessoas mais velhas, e acabam não tendo essa conexão, né, porque existe isso, falar, nossa, com essa carinha aí, quer mandar em mim, né? Então, é muito legal quando a pessoa usa da imagem para trazer essa autoridade. Isso. Eu acho que você trazendo cores mais escuras, peças mais bem cortadas, né, modelagens mais certas, um caimento muito bom. Então, nada de muito justo, nada de muito largo, principalmente peças, esses jeans todo rasgado. Então, peças que vão te trazer uma mensagem mais atemporal, tipo o blazer, né? É que eu não gosto de ficar presa no blazer. O blazer é uma peça que traz autoridade. Sim. Isso é fato, né? É muito fácil falar, o blazer. Blazer, sim, mas entendi. Uma boa camisa, não, né? Claro. Um cabelo bem cuidado, eu acho que isso... Você pensar nesse dia a dia, nessa roupa, nessa informação que você vai transmitir e trazer peças, né? E você me pediu uma peça, assim, trazer peças
que possam transmitir autoridade, eu falaria, principalmente o blazer, mas uma camisa bem cortada, né, um corte bem feito, uma modelagem bem feita. Nas mulheres, um vestido, por que não, né? Aí a gente fala sobre altura de barra, para também não ficar vulgar, né, não trazer uma sensualidade que, de repente, o momento não é oportuno. Consigo nessa parte mais do profissional e dessa situação que eu queria aqui de mostrar mais autoridade, usar uma regata? Ela pode encaixar? A mulher? O homem é mais difícil, né? O homem acho que é mais para um ambiente, né, praia, clube, sim, mas uma recreativo, mulher... né? Sim, pode ser. Desde que alças não muito finas, de repente, pouco contraste do tom da pele com a cor da roupa. Pode sim, alças mais largas, que não apareçam a lingerie, isso é muito importante, porque às vezes fica sobrando e aí aparecendo, isso pode desvalorizar a imagem. Agora, a gente falou do blazer, né? O blazer é uma peça que realmente, querendo ou não, ele passa autoridade. Sim. Tem uma outra peça que até essa semana eu tava vendo no TikTok, aí eu quero saber por você se também essa mulher precisa estar toda vez de salto. Para mim, uma mulher passar autoridade, sim, e ainda nessa pegada aqui de acabou de ser promovida e quer passar uma autoridade, ou estar num cargo mais alto, que comanda pessoas, necessariamente precisa estar sempre de salto alto? O salto, ele é um elemento muito feminino, né? Exclusivamente feminino. Não que, né, tem homens que usam, mas exclusivamente, né, a maior parte do público que usa mulheres, são mulheres, então transmite essa sensualidade, né, essa feminilidade, mas não necessariamente. Eu acho que às vezes um sapato bom, né, um sapato que não esteja desleixado, né, ou também com muita informação, laço... Animal print... Animal print até dependendo do todo um contexto, eu até entendo, mas bicos arredondados causam menos autoridade, mais acessibilidade, porque é mais redondo. Então, sapatos com mais geométricos, né, então com saltos mais finos, isso também pode trazer. Mas não necessariamente, eu acho que hoje o mundo está tão globalizado, essa pulverização, né, que mulheres, graças a Deus, o tênis veio para ser um recurso também usado por mulheres, e a gente, igual essa minha cliente de futebol, é um mundo totalmente esporte, né, para ela o salto quase inexistente. Então, assim, um bom sapato, né, um bom tênis, no caso, um tênis que não é tênis de academia, sabe? Entendi. É um tênis que você usa pro casual, mas sem ser esporte. Entendi. Eu acho que também a qualidade, né? Como o contexto desse tênis e todo o resto também é o que vai trazer ou não essa mensagem de autoridade. Perfeito. Bora para mais um. Uma pessoa que quer voltar a se vestir bem depois de um período difícil, mas ainda se sente insegura. O que ela pode fazer para esse começo? Ai, Vitor, eu acho que primeiro ela tem que se autoconhecer de novo, sabe? Esse autoconhecimento, entender o que faz sentido para elas, porque você me contou aqui um corte da sua vida, que você falou, pô, agora eu quero me vestir, não quero mais ser tão jovial, né? Então, eu quero transmitir essa mensagem. Você precisou se conhecer. Alguma coisa virou a chave para você sentir que estava nesse lugar que você precisava mudar o seu guarda-roupa. Então, eu acho que essa mulher, essa pessoa, ela precisa passar por um processo de consultoria de imagem, entender quem ela é, entender onde ela quer chegar, qual mensagem ela quer transmitir, e aí sim ela consegue, com certeza, ser muito mais certa nas escolhas dela para o que ela quer, para os objetivos dela. Mas sozinho pode acontecer, mas é mais difícil. É mais difícil. Esse caminho vai ser mais árduo. De repente, com uma profissional que tem esse conhecimento, que vai te dar gatilhos para você entender, né? Te dar exercício, ter um olhar e te mostrar o porquê sim, o porquê não das peças, das roupas, das suas escolhas, acho que vai facilitar muito mais a vida dela. E depois, aí, a ideia da consultoria é a cliente depois seguir sozinha, ter autonomia nas escolhas, claro, né? Claro. Então, é isso que eu sempre... o meu objetivo de trabalho é esse. Entendi. Então, acho que é interessante, nesse caso, ela passar por um processo.
processo mesmo. Perfeito. Bora para mais uma. Uma mulher de 50 anos que quer se vestir de forma mais moderna, mas sem seguir modinha. Certo. O que ela pode fazer? Que peça que você indicaria assim? Que estilo que ela pode seguir? É muito doido, né? Porque a roupa, eu até tenho um post no meu Instagram que é sobre isso, né? Uma senhora, ela tem o cabelo grisalho e aí ela tá com uma saia, um casaquinho de lã, e aí daqui a pouco ela vem com uma calça jeans, um corte wide leg, uma camisa, um colarzão maximalista. Então, assim, tem peças que trazem essa coisa senhorio para a mulher, que em alguns lugares é interessante você usar, né? Lógico que, de repente, você vê uma Chanel da vida, ela tem os tailleurs, não é? A marca registrada da marca da Chanel, mas que, de repente, usadas com alguns acessórios, podem trazer outro tipo de informação, né? Então, acho que você associar... entender o que para você, o seu corpo ficar legal, mas um bom jeans, um tênis bacana, né? Uma t-shirt com colarzão, pode trazer esse ar mais jovial. Entendi, perfeito. Adorei nosso jogo. Tá legal? Tá, eu tô adorando. Agora a gente vai sair do jogo e a gente agora aqui vai voltar para as minhas dúvidas, que minha cabeça tá cheia aqui, ó. Ai, meu Deus, bora. Me explica como é que você criou o método inteligência visual, perdão. Tá. Como é que foi isso? Bom, é tudo assim, né? É isso, né? A gente vai se entendendo, vai se reconectando, né? E aí eu descobri que eu precisava de um nome para um método que eu já tinha desenvolvido. Então, assim, quando eu chego, né? A gente faz as etapas da consultoria, cada profissional pode fazer de um jeito. Então, Sim. Eu desenvolvi a minha metodologia. A minha questão com a cliente, quando ela me procura, qual é a sua dor nesse momento? O que você precisa? E eu estou falando de pessoas físicas e estou falando de empresas. Então, o método de inteligência visual, ele serve tanto para a pessoa que me contrata, quanto para a empresa. Para empresa? Que legal. Empresas também, tenho tido bastante aporte das empresas me procurando por conta da questão do dress code pós-pandemia. Virou uma grande bagunça. Viram, né? Porque o povo trabalhava de pijama, né, gente? Sim. Não pode ninguém negar que o povo trabalhava de pijama. Ou pelo menos a parte de baixo, né? No máximo a parte de cima, Sim. numa camisa. O resto era samba canção, no caso do homem, né? E as empresas entenderam que como você vai cobrar do seu colaborador, né, a vestimenta dela, se ele não tem conhecimento sobre aquilo. Principalmente a geração mais nova, que está chegando no mercado de trabalho e que acaba não tendo essa noção por falta de conhecimento mesmo, tá? Então, a inteligência visual foi eu englobei, eu coloquei todo o meu conhecimento ali para desenvolver essa técnica que facilitasse o vestir no dia a dia com intenção. Que é isso que é o importante. Não adianta só, eu vou pôr essa com essa, facilitar, mas não tem intenção nenhuma, né? Porque às vezes a pessoa tem um armário profissional que é aquela blusa sempre com aquela calça. Não sai daquilo, não consegue fugir. Então, no inteligência visual, ele é um método que ele engloba todo o meu conhecimento com técnicas que vão facilitar o vestir no dia a dia com objetivo, com intenção. E aí eu faço... tanto para o cliente que me procura, então esse passa por todas as etapas dentro da metodologia, quanto para as empresas, através de palestras, workshops. Então, tem tido muito resultado. A empresa, por sua vez, ela parece que é um investimento meio fútil, mas que, na verdade, ela tá investindo no desenvolvimento pessoal daquele colaborador. Certo? Num mercado super competitivo, isso faz toda a diferença, porque o colaborador se sente importante perante o mercado. E aí, essa coisa do colaborador ir para outra empresa, trocar de trabalho, às vezes, quando ele se sente importante, ele está confiante naquele cargo que ele está ocupando, ele está vendo que a empresa está investindo nele, não só no conhecimento técnico, que é o que eu mais escuto, Vitor. Os colaboradores
colaboradores, o feedback pô, a empresa só pagava para ir para eventos técnicos ou com esse conhecimento muito mais fechado, mas às vezes o que ele precisa é a autoestima dele. E é o que eu disse, a autoestima é um superpoder, ele fica mais confiante, ele fica mais produtivo, e isso gera dinheiro para a empresa, Sim, claro. retorno financeiro. Então, quando as empresas que estão investindo nisso, não só na questão da imagem, mas em outros conhecimentos, um curso de inglês, de línguas, uma viagem diferente, um final de semana diferente, né? Com certeza elas saem na frente. Elas acabam ficando, a gente chama, tem até um nome técnico para isso, que é você segurando os seus talentos, sabe? Você concentra talentos, porque o cara vai falar, pô, na outra empresa o salário é um pouco melhor, mas eu não tenho isso. A empresa não está preocupada comigo, então ela consegue concentrar mais talentos, e isso é um jogo que é uma cadeia, uma sequência, que vai realmente trazer benefício para todo mundo. E a inteligência visual é isso, sabe? A gente conseguir... Eu adorei. Muito legal essa parte também de você ir nas empresas. Muito legal. É muito importante, cara. Faz toda a diferença. Faz, é uma palestra rápida. Eu tenho certeza. Assim, é uma palestra muito... que eles adoram. Existe uma troca. Não é só uma coisa, isso. Não, olha aqui, né? Porque quando eu chego na empresa, eu entendo. Existem empresas que você pode ir de jeans. Existem empresas que você não pode ir de jeans. Por exemplo, tá? Então, assim, você, dentro daquele universo, conseguir conversar com aquele colaborador. E aí, depois, primeiro que para a pessoa, ela fala, pô, que legal, né? Eu tô tendo esse conhecimento, vai facilitar a minha vida. Sim. E para a empresa, depois, ela também pode cobrar. Porque como você vai cobrar uma coisa que você não orientou? Né? Não existe mais hoje o dress code aquele como antigamente. Pode, não pode. Mas se você falar, olha, vai ser melhor para você vir com esse tipo de roupa, para o seu trabalho melhorar, para o seu crescimento profissional, pô, qualquer um quer aquilo. Claro. Para quem tem um desejo de seguir carreira, de construir carreira, ela quer aquilo. Quer sim. Então, assim, é muito legal. E as empresas estão me procurando, existe um trabalho aí, algumas empresas fazem juntas a palestra, homens e mulheres, outras, e ela é inclusiva, ela não é para ficar julgando ninguém, então a gente trabalha com todos os tipos de público, para todo mundo, então isso é muito interessante, porque até legal. Junta as pessoas, né? Eu adorei. Formando um grande grupo, né? Sim, eu adorei. Agora eu quero falar de um projeto seu, que eu fui ler mais, e eu acho que é um projeto muito importante e que eu não tinha visto nada ainda assim na internet, vocês já vão entender. Como é que nasceu o projeto Estilo Lipedema e qual foi a motivação para você mergulhar nesse tema? E que projeto importantíssimo. Nossa, é muito louco isso, é o meu mais novo projeto, estou apaixonada por ele. Muitas consultoras se especializaram no mercado corporativo, como eu, né? Não deixei, atuo, eu tenho trabalho, faço as palestras, tenho as minhas clientes, mas o lipedema é uma doença nova. Para a OMS, ela foi considerada doença há 2 anos só. Nossa. É uma doença visível, diferente se você tiver um diabetes, uma hipertensão, um problema, sei lá, sudorese também, mas um problema que você consegue esconder aquilo, um problema renal, né? Agora, o lipedema, ele acaba sendo muito visual. Ele, para quem não sabe, o lipedema é o acúmulo, né, uma inflamação das células de gordura e é um acúmulo muito maior de gordura na região das pernas, e até mesmo nos braços. Existem algumas configurações do lipedema e alguns estágios. Mulheres que quase não aparentam e mulheres que super aparentam aquele acúmulo anormal de gordura. E aí eu fui convidada por uma médica que ela me encomendou um post sobre como a roupa podia ajudar essas mulheres, né? Porque toda mulher que você fala sobre lipedema, e é uma doença que ela hoje é quase 10% da população mundial. Nossa. Diagnosticada, fora as que ainda não foram diagnosticadas, porque alguns médicos acham que aquilo é gordura, que é celulite, e a pele fica com uma aparência diferente. Então, as mulheres
ou elas se escondem atrás das roupas, né? Elas acabam ficando com muita vergonha, acabam se escondendo, ou elas deixam de usar as roupas, algumas peças, por conta da vergonha que elas ficam daquela situação, daquela condição. E aí ela me encomendou, eu fiz uma palestra para médicas, e ela me perguntou se eu poderia, o meu conhecimento poderia colaborar com essas mulheres. E aí eu fui procurar informações na internet, e aí eu vi que não tinha absolutamente nada. Nada. Eu falei, poxa, tá aí, um nicho de mercado. E aí, por isso que eu volto naquela questão que nada é por acaso. Então, a nutrição me ajudou a entender esses corpos. Então, assim, você entender... Porque como existem várias configurações, algumas mulheres têm gordura mais nas coxas, outras mais na região da panturrilha, outras na perna inteira. Ficou muito famoso o lipedema com a menina a Yasmin Brunet. Sim, no Big Brother, onde ela entra no Big Brother e ela entra com um corpo e ela sai com outro corpo, porque ali ela não teve nenhum acesso a nenhum acompanhamento, né, a toda a equipe multidisciplinar que cuida dessas mulheres. E aí ficou muito famoso e eu falei, poxa, eu acho que eu posso colaborar. Então a roupa, eu falo que ela pode ser uma aliada, né, para essa mulher. Ao invés dela se esconder ou deixar de usar, a roupa pode ser uma aliada, desde que ela consiga entender como ela usar aquilo. Então, eu montei o primeiro guia de estilo para mulheres com lipedema, que é, assim, meu xodó hoje. É um que eu tenho trabalhado bastante em cima, porque eu acho que é um material... eu tenho certeza que é um material que pode colaborar muito com efeito imediato, sabe? Diferente da mulher ter que passar pelo todos os tratamentos, por toda a equipe, a roupa ela tem esse poder de ajustar esse desequilíbrio corporal causado pelo esse acúmulo de gordura. Sim, e aí agora eu quero saber também quais os desafios enfrentados por essas mulheres na hora de escolher as roupas, e aí quais são as peças e modelagens que costumam funcionar melhor esse corpo, né? Isso, perfeito. Porque é um corpo realmente que é difícil, né? É um corpo que não é fácil encontrar. Às vezes a mulher, ela tem muita dificuldade, como eu disse. Então eu tentei reunir nesse primeiro, é um videobook, o guia, ele é um videobook com 8 aulas, tá? Não são aulas extensas, não é nada, é uma orientação sobre como usar a cor, como usar a estampa, as modelagens e até como os acessórios podem contribuir com esse equilíbrio visual. Então, o maior problema que elas enfrentam é realmente equilibrar esse corpo, né? Porque elas têm um desequilíbrio muito grande visual. Então, equilibrar. E aí, as modelagens que são mais... indicadas, você encontra ali naquele guia tanto de calça, blusas, shorts, saia, completo, terceira peça, conjunto, macacão. Então é bem completo, é muito, muito, muito interessante. O guia está disponível na plataforma da Hotmart, então é só procurar guia de estilo lipedema, também na rede social. É uma página, eu quis fazer uma página separada do meu trabalho de consultoria, porque eu acredito que essas mulheres, elas têm vergonha até de acessar esse tipo de material. Então eu falei, vou fazer uma coisa totalmente separada, mas não que não se comuniquem, porque existem muitas mulheres com lipedema que estão no mercado de trabalho, né? E elas também precisam entender, mas é um corpo diferente dos outros, então eu quis fazer um trabalho separado. Uma página que está crescendo, está começando, mas que eu acredito que esse projeto vem para somar muito para a vida do dia a dia dessas mulheres. Não, eu adorei o projeto, acho muito legal mesmo, importantíssimo, assim, muito cuidado, muita dedicação, porque é um grupo de mulheres, né, que a autoestima muito baixa. E eu ia falar isso, mexe com a autoestima da mulher, então tem que ser afetada, com muito cuidado, muito carinho, zelo, informação coerente, que agregue todos os tipos de pessoas, porque é uma doença que não é só gente baixo nível, alto nível, é todos tipos de, e principalmente mulheres, tá? Existem alguns casos atuais de homens com lipedema, mas das mulheres, maioria. Então, eu quis fazer um trabalho muito bem cauteloso mesmo, com muito carinho e dedicação para elas.
Sim. Natália, tá chegando ao fim o nosso episódio. Foi tão rápido. Foi tão rápido, gente. Passou muito rápido, né? Que legal. Mas vocês viram, né? A gente falou de um monte de coisa aqui pra vocês. Sim. Aí agora me explica. Quero te achar, quero mudar o meu estilo, quero ir lá na Sala Cor, né? Quero acessar, você já disse, mas também quero acessar o guia. Como é que faz? Bom, eu tô principalmente no Instagram, né? No Instagram, meu trabalho, a minha página, meu perfil é nataliapagani.estilo ou estilo.lipedema, tá? Então, podem me procurar. Lá no meu perfil tenho acesso ao meu WhatsApp, mas também pode me mandar mensagem por lá. Eu tento sempre trazer um tipo de conteúdo que agregue informação, não qualquer coisa. Eu acho que, assim, de qualquer coisa está cheio a internet, né? Então, eu tento trazer com respeito mesmo, falar sobre assuntos que realmente são coerentes para esse tipo de quem está procurando e está precisando do serviço. É um serviço acessível para todo mundo, isso eu queria deixar claro, porque como é uma profissão relativamente nova, as pessoas acham, é só para quem é político, para quem é artista, para quem... Não, é para todo mundo que precisa de uma imagem, então, uma empreendedora, um empresário, então, para todas as pessoas, pode me procurar lá, eu vou ter o maior prazer em atender a galera que está aqui, que tem essa curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Obrigado, viu? Olha, eu adorei de verdade mesmo o nosso episódio, foi incrível, acho que a gente trouxe várias dúvidas assim que a galera tem em casa, maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho, Vitor. Obrigado. Foi muito bom. Foi sim. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Segue a Natália em todas as redes sociais, tá bom? E vai lá, chama ela. Não esquece de me seguir também, @VitorLeutz em qualquer uma. Me acha lá no Instagram, no X, no TikTok, em qualquer lugar. Segue também o Tauricast em todas as redes sociais, @Tauricast. Se você tá assistindo e escutando a gente aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, deixa a curtida no episódio da Natália. Você pode deixar um comentário também pra ela, que depois a gente manda pra ela. Posso dar um presente pro seu público? Claro. Então tá, quem estiver lá, quem estiver aqui escutando a gente, assistindo, e quiser um guia sobre mensagem das cores, um guia sobre cores, me chama que eu envio o material em PDF para o pessoal daqui. Só, presentão. Presentão. Então, se você tá assistindo o Tauricast, chegou até o fim, já sabe, chama lá a Natália, entra lá falando, eu assisti seu episódio no Tauricast, queria o guia e tudo mais, que ela vai mandar pra você. Eu adorei, viu? Eu vou mandar, que eu assisti também pra ganhar o meu. Eu amo. Então, deixa o comentário pra ela, que depois a gente manda pra ela, ou a gente responde, tá bom? Vai lembrar que a gente tá nas principais plataformas digitais. Então, acesse o Spotify, o Deezer, a Apple, tudo você consegue escutar. A gente por aí também consegue seguir a gente e deixar um comentário. Não esquece que o Ctrl+T tá saindo todo final de semana, tá bom? A gente tá testando alguns dias, mas é sempre sábado ou domingo, tem Ctrl+T novo pra gente falar dos principais assuntos que estão em alta na cultura pop e nas redes sociais, tá bom? Vale lembrar também que sai episódio novo toda quarta-feira, quinta, sexta, segunda e terça, tem cortes do episódio de quarta aqui no canal do YouTube. Natália, mais uma vez, muito obrigado, viu? De verdade, foi muito, muito legal, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.